O Deus que trabalha. Esse é o tema do nosso devocional do dia. Paz de Deus a todos. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 4 ao 5. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já parou para pensar que Deus nunca dorme, nunca se distrai e nunca deixa de trabalhar por aqueles que nele confiam? No livro de Isaías, capítulo 64, do versículo 4, nos lembra disso. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está constantemente agindo, mesmo quando não percebemos. Glória a Deus. Que linda reflexão hoje para nossas vidas, né? Aqui vem falando sobre a história de José e falando de um Deus que nunca falha, de um Deus que está sempre trabalhando em favor daqueles que nele confiam e que esperam nele. Então, aqui vem falando de confiança em Deus e esperar no tempo de Deus, né? E aqui vem uma reflexão muito forte para mim e para você. Como nós agimos nos momentos difíceis da nossa vida? Como fica a nossa fé nos momentos difíceis, nos momentos silenciosos, né? Porque às vezes nós passamos por situações que parece que Deus está em silêncio. Você ora, você luta e a coisa está acontecendo, está piorando e você olha para um lado, olha para o outro, parece que você vai afundar. Hoje eu estava em pé ali refletindo sobre a vida, algumas coisas que acontecem na vida da gente, que parece que a gente está num barco se afundando e a gente tem que estar remando o tempo todo, mesmo cansados, mas remando para não morrer afogado. E a fé é isso. A espera em Deus é isso. É vir os ventos fortes, é vir as dificuldades, é perceber que o barco está afundando, mas mesmo cansados, nós temos que permanecer remando, tendo esperança que nós vamos alcançar o outro lado, que nós vamos sair daquela maré forte, que nós vamos vencer os ventos fortes, que nós vamos vencer os desertos da vida. Então, às vezes, nós vivemos uns dias assim, de silêncio, um pouco de silêncio de Deus, mas é só na nossa mente. É porque há tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos aprender a ter fé e a esperar no tempo de Deus. Porque Deus, ele trabalha em favor daqueles que confiam nele e que esperam nele. E esperar em Deus, às vezes, é um pouco difícil, né? Você esperar Deus trabalhar no seu casamento, você esperar Deus abrir a porta de emprego quando a coisa não está boa, você esperar Deus trabalhar na vida dos seus filhos quando você está perdendo noite de sono por causa deles, você esperar Deus curar uma doença do qual você sente dor todos os dias ou de um ente querido seu. Mas é necessário, porque é isso que é ter fé. E a história de José, ela é uma história que nos mostra isso, né? Imagina, um jovem que sonha, que Deus lhe dá um sonho, aí ele é vendido ali pelos seus irmãos, ali para o Egito, um jovem de fé, um jovem que não fez nada de errado, chegou ali, foi ser escravo, foi acusado injustamente, mas Deus estava trabalhando em favor da vida de José o tempo todo. E no momento certo, Deus, ele honrou José. E foi José que salvou a família dele da fome, principalmente aqueles irmãos que haviam vendido ele. Então,
Na dor, nós aprendemos. No tempo de espera, nós aprendemos. Durante o processo, nós aprendemos. Porque tudo que Deus faz é perfeito e o propósito de Deus tem um propósito. Tem o propósito durante o deserto, tem o propósito durante a tempestade, tem o propósito durante a enfermidade, tem o propósito durante as dificuldades. E tem o propósito de Deus quando nós perdemos noite de sono preocupadas. E é bom esse propósito. Quando a gente perde noite de sono, sabe o que é? É para ir tirar tempo para falar com Deus. É para ficar ali na madrugada conversando com Deus. Deus quer esse tempo nosso e às vezes nós não temos tempo, quando tudo está bem, né? Então, quando vem assim um apertinho, aí nós temos esse tempo para Deus, um tempo precioso. Então, você não se preocupe com as situações que você está vivendo. Se preocupe em permanecer firme na fé, em buscar em Deus e esperar em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então, nós nunca estamos só. A palavra-chave para nós hoje é: aquele que cuida de você não dorme. Então, Deus não dorme. Deus está o tempo todo disposto a nos ajudar. E hoje, que você possa pegar sua Bíblia e ler Romanos capítulo 8, versículo 28, Gênesis capítulo 50, no versículo 20, Atos capítulo 7, do versículo 9 ao 10, e Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 9. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida, o nosso dia. Que o nome de Deus seja eternamente louvado.